Muito bem, pessoal, tudo bem? Vocês gostam de uma polêmica, né? E esse carro gera polêmica. Land Rover Discovery 4. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente aí na internet que às vezes não tem a mínima noção do que está falando, não vive a realidade do dia a dia de manutenção e acaba falando umas certas bobagens aí com propriedade que acabam virando, né, verdades. E na verdade são mentiras, tá? Eu sou o Cadu, essa é a Autoverk Garage, oficina especializada em Land Rover, BMW, Audi, Porsche e Mercedes. Sabe que na vida a gente tem que fazer sempre as coisas em conjunto, é um ecossistema, né? Então assim, você vai trazer seu carro aqui para a Autoverk Garage, vai fazer sua pré-compra, vai fazer aqui com a gente. Aí você vai fazer o laudo Certicar lá com a Supervisão, que é uma das maiores e mais sérias empresas de laudo aqui do Brasil, tá? Certificado pelo Detran. Aí você vai fazer o seguro do seu novo carro com a Franqueira Seguros, que eles estão lá em BH, mas eles fazem seguro para o Brasil inteiro nos melhores preços, preços imbatíveis. Vai precisar de peça? Você vai comprar lá com a King Imports, que eles têm mais de 18 mil itens em estoque, tá? Não é pouca coisa não. Comprou carro blindado, quer comprar um carro blindado? Vai lá na Eleven. Falar com o Henrique, o pessoal todo, ver com eles lá que os caras são muito bons de negócio, tá? Você tá com problema no escape, quer fazer o escape do seu carro? Você vai fazer lá no Tico Escape, que tem toda a linha Way, lá você encontra na Tico Escape. Ele tem mais de 40 anos de tradição, inclusive é vizinho aqui da Autoverk Garage. E para finalizar, você tem que deixar o teu carro bonito também. Aqui na Autoverk a gente tem o Autoverk de Teu Estúdio, que fica na rua de cima aqui da oficina. Lá você vai poder fazer lavagem premium, cerâmica, higienização, tudo para deixar o teu carro zero bala, beleza? Conta aqui com os parceiros da Autoverk. Aí vocês vão falar, vai ter sempre alguém que vai falar assim, mas o Cadu vai falar bem da Discovery 4 porque ele é dono de oficina especializada em Land Rover. Vamos lá começar. Tem muita gente que me segue já há muitos anos e sabe muito bem que eu, dentro de todos os carros que eu sou apaixonado, esses restos de rico que eu acabo falando em todos os vídeos aí, sempre falei de Land Rover, sempre falei de Vogue, mas eu sempre falava muito de Vogue, né? Eu eu gosto muito da Vogue, vou comprar uma Vogue para mim. Confesso que a Discovery nunca foi um carro que me fascinou, mas conforme os anos vão passando, você vai vendo o pessoal falando. Sempre ouvi muito mais mal da Discovery do que bem. Só que o que acontece? Vamos lá, vamos separar as coisas. Eu ouvia sempre falar muito mal de Discovery de quem nunca teve. E sempre ouvi falar muito bem de Discovery quem sempre teve Discovery. E é um carro que, assim, gera polêmica porque você tem aqui no Brasil duas motorizações. Vamos lá. A gasolina 5.0 V8 aspirado, tá? Só na variante HSE, que é a mais luxuosa, top de linha. E você tem a SSE e HSE no motor V6 3.0 biturbo diesel, tá? Que é a que mais você vai achar, foi a que mais vendeu, porque aqui no Brasil o brasileiro tem um fascínio pelo motor a diesel, pela autonomia, talvez assim, saindo um pouco de São Paulo, onde é muito mais caro uma gasolina Podium e muito mais difícil você encontrar, por exemplo, gasolinas boas, apesar de que aqui também está ficando muito difícil de achar gasolina boa. Então você tem essa preferência pela autonomia, pela praticidade. Vamos lá, a Discovery 4, tá? Algumas coisas queimaram esse carro, né? Primeiro, o pós-venda da marca
Nos Estados Unidos, por exemplo, a Land Rover é conhecida como uma das marcas assim de pior atendimento ao cliente. Isso deu uma queimada na marca, tá? Segunda coisa, oficinas ruins. Saiu o carro por exemplo, você já tomou porrada da marca, da garantia da marca, né, da concessionária. Aí você vai procurar profissionais, vai procurar oficinas fora da concessionária lá para prestar serviço para você. Aí você tem péssimos profissionais, pessoas que mexem no carro e não têm a mínima noção do que estão fazendo. Não basta só você ter conhecimento em mecânica, você tem que ter conhecimento, você tem que ter equipe boa, você tem que ter equipamentos bons, ferramentas de ponta e principalmente também scanner de diagnóstico, que não é qualquer um. Aqui na Autoverk Garage, por exemplo, a gente tem vários scanners. Eu tenho um scanner de ponta que faz o diagnóstico do carro e também tem o scanner só de Land Rover. Então, assim, isso é extremamente importante para você ter um diagnóstico, você saber o que está acontecendo com o carro e você entregar para o cliente um bom resultado. Então, tem muito profissional aí, gente, que não sabe o que está fazendo. Nas Discovery 4, por exemplo, você tem a questão de descabinar. Isso é o maior medo que as pessoas têm. E é engraçado que assim, eu quando tenho carro descabinado aqui na oficina, alguns clientes, às vezes nem de Land Rover, ou até mesmo da própria Land Rover, chega, olha o carro e fala assim, meu Deus, você está desmontando o carro? Como é que você vai remontar isso aí? Isso aí nunca mais na vida vai ficar bom. Gente, bobagem. Só não vai ficar bom se você não souber fazer o serviço direito, né? O que é a descabinada do carro? São 5 parafusos de cada lado do carro, tá? Que eles servem, inclusive isso daí é um projeto, isso daí faz parte do projeto do carro, então ninguém está reinventando a roda, tá? É uma coisa que a própria Land Rover, quando fez o carro, ela desenhou o carro assim. Então, quando for fazer uma manutenção mais hardcore, você vai descabinar o carro, tá? Antigamente se descabinava o carro para, entre aspas, uma simples troca de correia dentada, que não é tão simples assim. Mas hoje você não tem essa necessidade, tá? Você tem ferramentas específicas, quem tem o conhecimento técnico, você consegue fazer a troca de correia dentada, que é um negócio necessário quando você chega aí nos 100 mil quilômetros, ou até um pouco antes, tá? Antecipe isso aí, porque é uma manutenção assim extremamente importante. Dá para se fazer sem descabinar. Se você está indo numa oficina, um profissional que falou, preciso descabinar esse carro para fazer só troca de correia deitada, dá uma olhada direito, porque vai te custar mais caro e não existe essa necessidade de você descabinar apenas uma troca de correia deitada. Essas imagens que vocês estão vendo dessa Discovery 4 que está aqui ela está fazendo a troca de correia deitada, porém estamos fazendo outras manutenções do carro. Ele é um carro que já está com 130 mil quilômetros, tá? E precisa ser, vamos dizer, atualizada essa revisão dela, porque o proprietário acabou usando o carro e agora ele está com o tempo, falou, vou deixar o carro aí na Autoverk para vocês deixarem ela absolutamente em dia, tá? É problema descabinar? É ou não é? Não, não é, tá? Inclusive, foi muito inteligente quem fez o sistema da descabinada, quem inventou isso. Por quê? Quando você troca a correia deitada, você faz a substituição das turbinas ou você faz uma manutenção nas turbinas, você quando descabina, você perde entre aspas, um monte de coisa do carro. A carga do gás, do ar-condicionado, o óleo do motor, os fluidos, todos os fluidos, arrefecimento, fluido de freio, tudo, você tem que jogar isso fora, tá? Inclusive, não dá para se jogar em qualquer lugar, tá? Nossa oficina, inclusive, tem o descarte apropriado para todos esses tipos de fluido. O óleo, o radiador, tudo, tá? Então, assim, você joga isso tudo fora. E aí, quando você faz a substituição da correia deitada e você também mexe nas turbinas, você acaba tendo que colocar a carga de gás, óleo no motor, aditivo do arrefecimento, fluido e todos os outros fluidos, você coloca tudo de uma vez. Ou seja, você fez isso, você é obrigado a deixar o carro absolutamente zero de manutenção, tá? Então, assim,
Só é complicado quem não sabe fazer, tá? Repetindo, troca de correia deitada não é necessário fazer a descabinada, porque uma descabinada aí, queira ou não, entre descabinar e recabinar aí você vai gastar em torno de 6, 7 mil reais de mão de obra, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu sempre ouvi falar da Discovery, porque a suspensão dela é ruim, ele é um carro que dá problema nas bolsas. Mentira, qualquer carro com bolsa de ar, seja ele de Land Rover, Mercedes, BMW, Rolls-Royce, qualquer um desses carros que tiver bolsa de ar nesta porcaria que a gente vive, vai dar problema, tá? Não tem jeito. Você vai ter que fazer uma hora ou outra a manutenção dessas bolsas de ar. Aí o que acontece? Hoje já não é um negócio tão complicado e tão caro quanto era antes. Antigamente você tinha que substituir o amortecedor ali com as bolsas de ar, tudo, era um custo altíssimo de tipo mais de 30 mil reais as 4. Hoje você consegue fazer uma manutenção disso em torno de 2.500, 3.000 e poucos reais. Você faz de cada uma dessas bolsas, ou seja, muito, muito mais barato. Tá? Aí o pessoal fala assim, mas esse carro, ele é um carro que é feito para andar em pista e trilha, como que não aguenta o dia a dia da cidade, Cadu? Você está fazendo uma maior bobagem no mundo, o problema não é aqui. Sim, o problema é o Tupiniquim, este lixo que a gente vive e é no Brasil inteiro, e tem cidades que são piores do que outras, infelizmente. Aqui em São Paulo é uma vergonha absurda. Enfim, por que isso eu não estou falando bobagem, não estou falando mentira? Uma coisa é você fazer off-road, ele tem o sistema do Terrain Response, que é um sistema super tecnológico, é um dos melhores carros que você tem aí para fazer trilha off-road, você não perde o luxo, você não perde o conforto e você faz trilha assim com maestria. Por que não é bobagem que eu estou falando? Uma coisa é você fazer off-road a 10, 15, 20 km por hora, parando, você tendo cuidado ali para subir, passar por um lugar de barro, de água e outros terrenos ruins. Outra coisa é você no dia a dia tá 60 por hora, 80 por hora, 90 por hora, tomando porrada toda hora na suspensão. Então o problema não é o carro, é o Tupiniquim. É que a Land Rover ficou com essa pecha de tipo... o carro é ruim, a bolsa estraga e esquece. Não é. Qualquer carro com bolsa de ar vai dar o mesmo problema. Aí o que acontece? O compressor do carro também é ruim. Não, não é ruim. As pessoas têm a tendência de... Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem a tendência de postergar um pouco as manutenções, né? O que é um erro. Quando a bolsa começa a vazar, gente, para fazer a bolsa. Tá? E geralmente você tem que fazer o eixo dianteiro, o eixo traseiro. Dá para fazer cada bolsa? Dá. O correto seria você fazer, deu problema na bolsa dianteira esquerda, faz as duas dianteiras. Deu problema na bolsa traseira direita, faz as duas traseiras. Não é que para mim, você está falando isso porque você é dono de oficina. Não, é porque você vai deixar as duas bolsas iguais. É a mesma coisa você chegar e falar assim, Cadu, eu preciso trocar o amortecedor dianteiro direito porque ele está vazando. Então você só troca o dianteiro direito. Não, você troca os dois. Você troca sempre os dois discos dianteiros, os dois discos traseiros. Você troca em par justamente para ficar sempre certo, né? Mas, por que você deve fazer isso? Porque quando você tem um vazamentinho, um furinho, que ela fica um pouquinho diferente da outra, o compressor ele vai estar sempre jogando ar para dar aquela compensada. Então ele vai sempre compensando. Só que uma hora, esse compressor, mesmo você andando com o carro, seja na estrada, seja na cidade, uma hora esse compressor ele vai toda hora ficar jogando ar. Ou seja, chega uma hora que o compressor não aguenta e ele queima. Não adianta. Então, para você evitar a substituição de um compressor que é mais caro, faça sempre a manutenção nas bolsas. Tem casos que você tem que fazer bolsa e compressor não tem jeito, tá? As bandejas desse carro, né, são bandejas com buchas hidráulicas, né? Então, assim, você não pode, por exemplo, substituir essas buchas por buchas de PU que são mais rígidas, né?
levando ainda em conta que a maioria desses carros aqui são blindados, então você você transfere essas vibrações todas para o restante do carro, para o restante dos componentes. Então você, quando for trocar a bandeja, troca num lugar, troca a bandeja, ou faz a substituição das buchas em um lugar que você confia. Aqui na Autoverk, eu tenho direto Discovery aqui. Tá? Ah, porque é um carro ruim? Não. É porque é um carro, hoje, que você compra ele de 80 até mais ou menos aí seus 250, 270 mil reais. Pensando num carro grande, luxuoso, confortável, potente, 7 lugares, hoje o mercado está muito carente mesmo. Ao contrário, por exemplo, de uma Town & Country, de uma Kia Carnival, que cabem 7, 8 pessoas, mas elas não são tão altas, elas não te dão a versatilidade de uma Discovery, por isso que esse carro ele é tão querido. Tá? Eu tenho casos aqui na Autoverk de clientes que compraram a New Discovery, saíram de Discovery 4, foram para a New Discovery e não estão gostando. Tá? Por que isso? A New Discovery é outro carro, tem outro, por exemplo, eu tenho um outro scanner para essa geração nova de Land Rovers, tá? Não é o mesmo scanner, por exemplo, de Discovery 4, de Range Sport, de Vogue, de Discovery 3, de Freelander 2, é outro tipo de manutenção, outro tipo de conhecimento técnico, de know-how, tá? Por que eles não estão gostando da New Discovery? O carro ele tá maior, ele tá mais alto, tá mais largo, mas ele tá menor por dentro. Então, isso tirou um pouco a praticidade do carro. Tem muita gente que está órfão da Discovery, desde a Discovery 3 para 4, hoje você tem pouquíssimos carros que batem de frente ali. O importante é o seguinte, é deixar bem claro para vocês que é um carro caro, é um carro de luxo. E não é porque você compra hoje ele a 80 mil reais, ou uma 2016 aí por mais de 240, 250 mil reais, não é porque ele baixou de preço, tá, que a manutenção é barata. Você não tem troca de óleo por menos de R$1.000 nesse carro. Tá? Você tem que trocar os filtros, você tem que fazer a programação do carro, você tem um óleo específico para ela. Então assim, eu quero deixar muito claro para todos vocês, o carro ele é muito bom, ele é um carro excelente. Tá? Para quem tem família grande, quem quer versatilidade, quer espaço, quer conforto, quer luxo, Discovery 4 pode ver aí, pode procurar. São poucos carros que têm esse nível de versatilidade. Por isso que ele é um carro tão querido, mas vocês têm que tomar cuidado na hora de comprar um carro desse, porque manutenção em concessionária é extremamente cara. Nós estamos falando, por exemplo, de substituição de turbinas aí, R$40 mil cada turbina na concessionária. Ou seja, é um absurdo. Você tem que levar para uma oficina especializada Land Rover e o teu custo vai diminuir drasticamente. Entendeu? Então eu quero fazer outros conteúdos sobre Discovery 4. Eu vou fazer um pouco ali, gravar sobre essa Discovery 4 aí, tudo que nós estamos fazendo nela, desmistificar muita coisa, mas assim, eu não vou enganar vocês. É um carro que tem manutenção, ela não é cara, ela é o que vale o carro, entendeu? Então assim, você não vai conseguir comprar esse carro fazendo troca de óleo, gastando R$300, R$400, esquece, não esquece. É um carro de luxo, sempre vai ser um carro de luxo, acabou. Tem certas coisas da vida que para você ter, você tem que ter a grana ali para você fazer a manutenção. Tá? Nós estamos aqui no Butantã, em São Paulo. Eu recebo carro do Brasil inteiro. Eu já recebi carro até de Fortaleza, que foi recabinado errado. Tá? Que quando você descabina, você tem que soltar uma série de coisas no carro. Às vezes o cara nem sabe. Na hora de recabinar, ele recabina em cima do chicote elétrico do carro. Então assim, é muito cuidado aonde você leva uma Land Rover. Tá? Carro com histórico também de manutenção, tá? Para você saber aonde levou, isso é extremamente importante, e manter o carro também, isso vai fazer com que você tenha uma vida assim muito feliz e sem problemas do lado de uma Land Rover. Cuidado mesmo, gente, com a oficina. Agora que eu tô no ramo, eu falo para vocês, tem mais gente que não sabe o que está fazendo do que gente que está sabendo.
tá? Então cuidado mesmo onde você leva, porque esse cara pode destruir teu carro. Ele não sabe. E às vezes, vocês veem aí, tipo, tem muita gente que divulga, faz coisa em YouTube, vídeo, às vezes o cara fala, cuidado, vai ver, vai atrás, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, coloque as dúvidas aqui. Vamos fazer um vídeo só sobre sanando as dúvidas aí de vocês, tá? E vamos colocar. Tem sonho de ter uma Land Rover? Dá para ter, mas tenha ela com o pé no chão, entendeu? Não ouça assim gente que acaba falando mal e não sabe do que está falando porque nunca teve, ou gente que teve uma experiência ruim. Às vezes o cara fala mal do carro, ele teve uma experiência ruim na oficina, ou até mesmo na concessionária, entendeu? O que eu sei, eu digo para vocês é o seguinte: os meus clientes de Discovery 3 e 4 aqui, e eu recebo esses carros pra caramba, todos eles estão extremamente felizes com o carro, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de ajuda, alguma coisa, liga aqui pra gente na Autover Garage, marca sua revisão, manutenção, sua pré-compra, tá? Nós temos uma série de parceiros aí que estão disponíveis aí para ajudar vocês, tanto supervisão para fazer laudo, franqueira para fazer seguro, Eleven E11 blindagem para fazer a manutenção do seu blindado. A maioria desses carros são blindados. King Imports para comprar a peça do carro que você precisa. Tem tudo. Manutenção aqui na Autover Garage. Obrigado e até o próximo vídeo do canal.